Vamos falarmos um pouco nessa noite sobre o amor de Deus. Na verdade, continuar falando sobre o amor de Deus. Nós começamos cantando uma canção que falou sobre a manifestação do amor de Deus, aquilo que Deus revelou por intermédio de Cristo, do qual é o Jesus que nós cantamos para sempre exaltado. A Gena trouxe uma palavra aqui nessa noite sobre o amor de Deus. Talvez o que Deus queira nos tratar conosco hoje, no nosso coração, porque talvez ouvimos tantas mensagens nesses últimos dias, né, em que foram um pouco difíceis de digerir. Eu creio que Deus, Ele quer trazer um bálsamo para as nossas vidas essa noite, amém? Qual é o versículo mais famoso do mundo que fala de amor? Coloca para nós aí, Marisa. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, ele resume a nossa fé. Ele resume o Evangelho. Ele resume toda a Escritura, todo o propósito de Deus. Porque se alguém chegar diante de nós, diante de qualquer pessoa, e perguntar ali, né, que frase ou que versículo resumiria toda a Bíblia, resumiria toda a nossa fé, com certeza a maioria das pessoas, elas falariam João 3,16. E eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou falar, e que você tome nota para que você nunca mais esqueça desse detalhe. João 3,16, esse versículo, nós temos contido nesse versículo o autor do amor. Quem é o autor do amor? Deus. Não somente tem contido nesse versículo o autor do amor, mas também nesse versículo está contido o alvo desse amor. Amou tanto. Quem é o alvo desse amor? A humanidade, o mundo. Nesse versículo não está contido somente o autor do amor, o alvo do amor, mas também está contido a prova do amor. Quem é a prova do amor? Jesus. Somente isso, Eliseu? Não. Se você entende um pouco da nossa fé de uma forma com mais propriedade, você vai entender que todo o Evangelho está contido nesse versículo, porque ele contém o autor do amor, o alvo do amor, a prova do amor e o propósito do amor. Qual é o propósito do amor que está nesse versículo? A eternidade, a salvação. Deus, com o seu amor, Ele tem um propósito: nos proporcionar a vida eterna. João 3,16, para que fique bem gravado, contém aqui o autor do amor, o alvo do amor, a prova de amor e o propósito do amor de Deus para nossas vidas. Resumidamente aqui o Evangelho está nessa frase. Quando nós somos cristãos, à medida que na nossa caminhada a gente nos tornando maduros cada vez mais, nós passamos a conhecermos a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, quando você conhece a Deus de fato, conhece mesmo, você vai perceber que o amor dele nos constrange. O amor de Deus, ele nos constrange, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando eu conheço a Deus, de fato, eu entendo e compreendo o amor dele. Só que o conhecer a Deus não é simplesmente eu saber sobre ele. Não é como eu saber de um personagem famoso, no qual eu leio uma biografia, e eu passo a conhecer esse personagem por intermédio da biografia que eu li. Talvez você pode até conhecer Jesus, ou Cristo, ou Deus, por aquilo que você leu aqui. Você conhece como Jó conhecia, só de ouvir falar, só de ler nas Escrituras e conhecer a história. Mas não conheço de viver uma experiência, não conhece de viver um relacionamento, não conhece de viver uma intimidade.
Sabe, talvez você pode até saber que o Deus que nós servimos, Ele é o Criador, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus justo, mas será que você conhece o amor dEle? Será que você conhece a justiça dEle? Será que você conhece de fato que Ele é o Criador de todas as coisas? Quando a gente olha para as Escrituras, dentro do contexto bíblico, né, o verbo conhecer ali, especialmente no seu sentido hebraico, o yada, ele traz um sentido muito mais profundo do que nossa língua portuguesa. Porque cada vez que é empregada esse verbo no hebraico original, o yada, o conhecer, ele vai trazer um contexto que implica mais uma intimidade, que implica ali uma experiência, uma convivência intensa. Sabe, em algumas passagens você vai ver este verbo até como eufemismo ali para uma relação sexual entre homem e mulher. Porque quando você lê Gênesis capítulo 4, versículo 1, ali a Bíblia vai dizer que conheceu Adão e a Eva e gerou Caim. Caim conheceu a sua esposa e gerou filhos. Quando você vai para Mateus ali, quando o anjo aparece para José, o marido de Maria, em sonhos, você vai ver que o anjo fala para José: olha, não tema em receber Maria como a tua esposa, porque o que está dentro dela foi gerado por intermédio do Espírito Santo. Quando José, ele desperta do sonho, em algumas versões da Bíblia, em algumas traduções, ele vai trazer esse contexto de conhecer. Ele toma Maria como a sua esposa, porém, ele não conheceu Maria até que Maria pudesse ter dado à luz, conforme o anjo havia dado. Eu estou falando isso no sentido de conhecer, para demonstrar que, no sentido hebraico da Bíblia, o conhecer de fato, não é simplesmente como nós conhecemos de ouvirmos falar. Conhecer ali dentro do contexto bíblico ali, meu irmão, implica em uma intimidade. Implica não somente na intimidade, assim nessa convivência sobre essa conotação sexual, mas expressa você conhecer, expressa aqui o sentido de você conhecer essa pessoa de forma íntima, de você conhecer de um modo de convivência, como se você conhecer uma pessoa pelo convívio diário, não somente através de uma biografia. Então quando eu falo conhecer a Deus, é você conhecer a Deus mesmo, de uma forma íntima, uma forma de você conhecer e de ter experiência. Porque quando você conhece a Deus desse modo, meu irmão, você vai ver que o amor dele constrange, cara. O amor dele, você fica sem jeito diante da presença dele. Sabe quando você peca, chega na igreja, você começa a orar, você fala: não dá para orar, meu, porque ele constrange você. Mas não quer dizer que ele deixa de te amar quando você peca, não. É que o amor dele é tão grande a ponto de nos constrangermos dessa forma. Conhecer a Deus muda a vida da gente. Conhecer a Deus de fato mesmo muda uma pessoa. Não é como você conhecer uma receita do morango do amor. Você pode conhecer uma receita do morango do amor, do melhor morango do amor, você fazer o melhor morango do amor, você se deliciar com o melhor morango do amor, mas isso não vai mudar a sua vida. Porque somente um amor muda a vida da gente. E quando nós conhecemos a Deus de fato, esse Deus, ele muda a vida da gente. É como você conviver com alguém, sabe, tão amoroso. É você conviver com alguém tão justo, a ponto de você começar a refletir isso sobre o seu caráter. Quando você conhece a Deus de fato e vive o amor dele, sabe, é como se tudo aquilo que ele é na sua essência, você começasse a refletir através da sua vida para com as outras pessoas. Isto é o amor de Deus. Será que você reflete o amor de Deus para outras pessoas? Na sua totalidade, da forma com que ele te ama? Sabe, a gente fica, eu vejo assim, eu já tenho um tempo de crente, né? A gente vê muitas pessoas que há décadas já está nessa caminhada com Deus, que há décadas está já conhecendo Deus. E por mais que nós busquemos conhecermos a Deus durante anos e décadas, nós nunca vamos esgotarmos o nosso conhecimento de Deus. Nós nunca vamos conhecê-lo na sua plenitude. O conhecer Deus de fato, meu irmão, é muito mais do que simplesmente eu estar na igreja todo dia, é orar todo dia. É como um oceano
que por mais que você saiba que esse oceano seja fundo, quanto mais você mergulha, mais fundo você vai perceber que é esse oceano. Sabe, o amor de Deus é dessa forma. Quanto mais você mergulha desse amor, você não acha o fundo, e você vai de uma forma procurar conhecer toda a totalidade do amor de Deus, mas você fala: meu Deus, eu não consigo entender, e isso me constrange, porque eu não consigo viver uma vida muitas vezes assim, da forma que eu vivo, e chegar diante de Deus e Ele olhar para mim e falar: olha, mesmo que você tenha feito isso ou aquilo, eu ainda te amo. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha me negado, mesmo que você tenha me traído, eu ainda te amo. Isso é conhecer a Deus, é conhecer o seu amor. Sabe, quando você olha para as Escrituras, nós aprendemos isso, Efésios capítulo 3, no versículo 17. Paulo, ele ora intensamente ali, né, para a igreja de Éfeso. Ele ora para os crentes da igreja de Efésios. Qual é a oração dele? Ele ora para que eles pudessem estar alicerçados em amor, para que eles, alicerçados em amor, pudessem juntamente com toda a igreja, com todos os santos, com toda a congregação, compreender a largura, compreender o comprimento, a altura, a profundidade, e nisto conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. É impossível, meu irmão. Só que Paulo, ele orava para que a igreja de Éfeso pudesse experimentar este amor. Tanto que se falou desse amor da igreja de Éfeso, que você sabe como que a igreja de Éfeso terminou: deixaste o primeiro amor. Mas Paulo orava para que a igreja pudesse conhecer de fato esse primeiro amor, sabe, o amor de Cristo que excede todo entendimento. Deixa eu dizer uma coisa para você: antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas, antes de edificá-lo, este mundo no tempo, nesse cronos que nós vivemos, Deus ali, Ele apresentou o seu Cordeiro como uma oferta pessoal de amor ao mundo. Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, Deus já deu um presente ao mundo, uma oferta pessoal que simbolizava o seu amor ao mundo. Quando você olha para Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ali você vai ver que João, ele escreveu que o Cordeiro, ele foi sacrificado, imolado, antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Jesus, na eternidade, já tinha morrido por mim, já tinha morrido por você. Jesus, ele foi esse Cordeiro, na eternidade. Por que eu estou falando isso? Porque a origem desse amor de Deus, meu irmão, ele não começou lá no Calvário. A origem do amor de Deus não foi na cruz, ali foi a manifestação, mas a origem do amor de Deus começou na eternidade. Começou justamente com o Pai amando o Filho. A primeira demonstração de amor que há registrada na Bíblia foi o Pai amando o Filho. Mas espera aí, a gente vai entender um pouquinho que na nossa concepção nós entendemos que o Pai amou o Filho antes da humanidade, mas não que haja uma ordem cronológica desses acontecimentos, porque o tempo não existia na eternidade. Na eternidade, passado e presente se mistura, e o futuro também. Então não havia uma concepção ali de tempo. Na nossa concepção, o Pai amou o Filho antes de Jesus. Teologicamente isso é um pouco complexo, mas é interessante que Jesus, ele afirma sobre isso na oração sacerdotal, quando ele ora a Deus ali em João capítulo 17, no versículo 24, ele vai falar de uma forma clara, bem assim, dizendo: Pai, Tu me amaste na eternidade. Antes de criar o mundo, Tu já me amava. O amor que te originou na eternidade, sabe, antes de existir qualquer criatura no mundo, antes de existir o planeta Terra, já havia um amor eterno entre o Pai e o Filho. Sabe, na Trindade, antes da criação, meu irmão, já existia uma perfeita e amorosa comunhão entre eles, entre as pessoas da Trindade. Sabe, a Trindade, ela não é ali três deuses que se amam mutuamente, ali de como se fosse pessoa separada, não. A Trindade, meu irmão, ela é um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, no qual elas vivem em perfeito amor e em comunhão. Por mais que a Bíblia não diz de uma forma clara que Deus amava o Espírito Santo, nós entendemos aqui que ela descreve o relacionamento perfeito entre essas três pessoas da Trindade. Que o Pai também amava o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é maior ou menor do que o Filho, não. Jesus, quando ele traz ali a fórmula de batismo, você vai ver isso em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele diz bem assim: olha, ide
Pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é praticamente a única passagem que a Bíblia nos fala para que nós usemos o termo, ou a terminologia Pai, Filho e Espírito Santo junto. Nós vemos muitas pessoas orando, eu agradeço a Ti, ó Pai, eu oro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teologicamente falando, isso não é correto, porém não é pecado. Eu só devo empregar essa Pai, Filho e Espírito Santo quando eu vou batizar. Numa oração eu oro ao Pai em nome de... Mas para batismo é uma ordenança. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui você vai ver que Jesus ele mostra o Espírito Santo em igual dignidade. Jesus ele mostra o Espírito Santo aqui da mesma dignidade, honra e comunhão, assim como ele é com o Pai. Sabe, ele mostra aqui, implica entre as três pessoas da Trindade um amor mútuo. Porque Deus ele não pode existir ali, como podemos dizermos assim, em desarmonia consigo mesmo. Ele existe em harmonia consigo mesmo. Quando Jesus ele fala sobre o Espírito Santo, é interessante, que eu sempre falo isso, que o Espírito Santo ele não recebe adoração. Você não adora o Espírito Santo, você adora a Deus, você adora Cristo. O Espírito Santo ele é o consolador, ele é o ajudador. Ele vai fazer você adorar o Pai, ele vai te motivar a adorar a Deus. E Jesus ele fala sobre isso exatamente quando ele vai falar sobre o Espírito Santo. João capítulo 16, no versículo 14, ele vai dizer bem assim, que ele me glorificará. Ele quem? O Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo glorificará ele, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Ou seja, se o Espírito Santo glorificará a Cristo, a Jesus, e ele, porque ele receberá do que é dele. Se o Pai ama a Jesus, se o Pai ama o Filho, logo nós subentendemos que também o Espírito Santo recebe em Cristo Jesus esse amor do Pai. Difícil, né? Esse conceito, entender, mas eu espero que vocês estejam compreendendo aquilo que Deus está nos mostrando. Jesus ele mostra aqui que o Espírito Santo recebe e partilha daquilo que recebe dele, daquilo que recebe do Filho. Sabe, Deus ele sendo Pai, sendo Filho, sendo Espírito Santo, é como se Deus ele amasse o Filho e amasse o Espírito Santo. É como se Jesus amasse o Pai e amasse o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo amasse o Filho e amasse a Deus, a Trindade, em uma perfeita comunhão, harmonia, em um perfeito amor lá no céu. Eu estou reforçando bem este amor entre a Trindade, sabe? Eu estou falando bem, frisando bem isso, porque acontece uma coisa sensacional, uma coisa fantástica, ali, sabe por quê? Porque Deus, ele sendo o Pai, amando, tendo esse amor mútuo, quando ele derrama o Espírito Santo sobre o nosso coração, ele está nos dando a participação deste amor eterno, que une o Pai e o Filho. Eu não sei se você entendeu a grandiosidade disso. Eles vivem um amor perfeito na eternidade, desde antes da criação de todas as coisas. Só que através do Espírito Santo, quando ele derrama sobre o nosso coração o Espírito Santo, ele nos dá a oportunidade de sermos parte desse amor eterno que une Cristo e o Pai. Paulo ele escreve isso em Romanos capítulo 5, no versículo 5, de uma forma clara. Ele diz bem assim, olha, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O Espírito Santo que está sobre a tua vida, quando você ergueu a mão, aceitou Jesus, tornou você participante de um amor eterno, que vem desde a eternidade, antes da criação de todas as coisas. Isso é muito poderoso, nós sabemos sobre isso. Deus ele apenas não faz saber que Ele nos ama, mas Ele prova esse amor, quando Ele nos insere esse amor, ou insere em nós esse amor eterno, que já existia desde antes da criação, meu irmão. Sabe como? Quando Ele derrama sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, nós recebemos a participação nesse amor de Deus, que é um amor eterno. Nós tornamos participantes desse amor. Por isso que eu falei no início que a cruz não foi a manifestação, a cruz não foi o início desse amor. A cruz foi a manifestação desse amor, a manifestação visível diante dos homens.
Quando Jesus morre ali, foi a manifestação do amor de Deus, um amor que é condicional, incondicional, sabe, um amor que não depende de pré-requisitos para que Ele possa nos amar, um amor que não depende de méritos, um amor que não depende de condições, um amor que não depende de nada disso, sabe, um amor que é dado independente de quem é a pessoa, do que ela fez ou do que ela vai fazer. Esse é um amor incondicional, meu irmão. Esse é um amor pelo qual Ele alcançou você, sabe, esse amor de Deus, ele não é conquistado, você não ganha esse amor, você não compra esse amor, por mais que você queira fazer algo para receber esse amor, meu irmão, você não vai receber por alguma coisa que você faça. Aliás, você não perde esse amor por uma falha que você cometeu, você não perde esse amor por um pecado que você tenha cometido, não. O pecado pode trazer uma consequência de te afastar um pouco da presença de Deus, a sua comunhão pode ser afetada, mas o amor dele continua sobre a tua vida, independente do que você fez, sabe, o nosso Deus, Ele é constante em todas as coisas, mas quando se trata de amor, Ele é constante, Ele não tem inconstância sobre o amor, mas Ele ama você, meu irmão, Ele não varia, hoje eu estou bravo, hoje eu não vou amar o Eliseu, não. O amor dele é constante, independente o humor dele, se é que Deus tem humor, né? Eu acredito que Ele tenha, né? Mas independente ali, nós podemos dizer da circunstância, independente da retribuição, ou de algo que nós achamos que podemos fazermos para Ele nos amar, meu irmão, Ele me ama, independente daquilo que eu faça ou não faça, Ele me ama, como nós louvamos aqui, um amor incondicional. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus, Ele não consegue te amar mais, ou Ele não consegue te amar menos, Deus, Ele simplesmente te ama. Isso é um amor incondicional, isso é um amor, Ele não vê condição alguma em nós para que Ele possa nos amar, não há condição em nós para que Ele fale, poxa, eu amo Eliseu por causa disso, ou eu amo a Carla, eu amo a Ana, eu amo por causa disso. Não, Ele não vê condição, porque se Ele procurar em nós justiça, se Ele procurar em mim justiça, se Ele procurar em você justiça, cara, Paulo, ele escreve que a justiça que nós fazemos, ou achamos que fazemos, é como trapo de imundícia diante de Deus. Você acha que Ele vai encontrar justiça em você? Se Ele procurar? Você acha que Ele vai encontrar você bondade, meu irmão? Aliás, Jesus, Ele falou bem assim, só existe um que é bom. Você acha que Ele vai encontrar em você perfeição, para que Ele possa te amar? Você acha que Ele vai ver essa condição? Não, porque o fulano é perfeito, por isso que eu amo ele. Você acha que Ele vai achar beleza? E eu não falo beleza externa, eu falo, porque se depender de externa, está bem complicada a situação para nós, né? Mas você acha que se Ele procurar uma beleza interna dentro de você, Ele vai encontrar? Você acha que a sua condição de beleza vai fazer com que Ele ame você? Você se conhece, irmão. Isso que é um amor condicional. Se eu perguntar aqui para vocês, se vocês amam a Deus, vocês amam a Deus? Talvez aqui, vocês podem até apresentar motivos para dizer que ama a Deus. Você pode até dizer, não, eu amo a Deus, e eu amo a Deus porque Ele é bom. Eu amo a Deus porque Ele é santo. Eu amo a Deus porque Ele é justo. Eu amo a Deus porque Ele me amou. Eu amo a Deus porque Ele morreu por mim. Eu amo a Deus porque Ele me perdoou. Ou seja, nós temos muita razão para amá-lo. Agora, se eu chegar diante de Deus e perguntar para Deus, o que o Eliseu tem para você amá-lo? O que o Eliseu tem? Essa eu posso responder, irmão. Tem nada. Não há nada em mim que possa fazer Deus me amar. Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu cheguei a duas conclusões. Eu falei, Senhor, eu não conheço de fato o seu amor. Eu não conheço de fato a sua presença. Eu não entendo, porque não há nada em mim, não há nada no Eliseu para que Deus possa amá-lo. O Eliseu é horrível, irmão. O Eliseu, ele é feio. O Eliseu, ele é corrupto. O Eliseu não tem virtudes, ele é sem virtudes. Não há nada no Eliseu que ele
possa ver para que ele venha amar o Eliseu. Mas ele olha para o Eliseu e diz: eu o amei incondicionalmente. Ele olha para você e ele diz: eu te amei incondicionalmente, porque não há nada em você que possa me atrair para amar você. Reginaldo, Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente. Não há beleza em você, não há nada em você que possa atraí-lo para que ele venha declarar o amor dele. Ele apenas o ama, a ponto de dar o filho dele para morrer por você. Não há nada sobre minha vida, mas Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar, Ele escolheu nos amar, meu irmão. Isso é um amor incondicional. Sabe, Deus, Ele nos escolheu amar assim, como Ele amou Israel um dia. Você vai ver que Moisés, ali em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 7, Moisés, ele chega diante da nação, e ele vai falar para a nação bem assim: olha, o Senhor não se afeiçoou a vocês, não escolheu vocês por vocês serem numerosos, não, vocês são pequenos. Ele começa a falar ali: olha, vocês são menor que todos os povos. O 8 ele vai dizer bem assim: olha, mas porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Ele ama vocês, não pelo que vocês são agora, não pelo que vocês fazem agora, porque vocês não são nada, vocês não são numerosos, vocês não são isso, não são aquilo, mas há um juramento que Ele fez aos seus antepassados. Por isso, não há condição no momento para que eles venham amar vocês, para que Deus venha amar vocês, mas por causa da promessa dele aos antepassados, Ele ama. Moisés, ele fala isso para Israel. Sabe, eu fiquei pensando assim, a gente precisa tirar da nossa cabeça que a gente precisa fazer alguma coisa para que Deus venha nos amar. Tira isso da sua cabeça, achando que se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, Ele vai me amar. Não, porque agora Deus vai me amar, porque eu estou indo na igreja, eu se afirmei, e agora sim. Deus, Ele não vai te amar mais por isso, irmão, e nem vai te amar menos por isso. Sabe, talvez você olhe aqui na igreja alguns irmãos trabalhando, talvez você olhe ali para o Rivael, você fala: poxa vida, Deus deve amar muito o Rivael, porque o Rivael, ele está sempre aqui na igreja. O Rivael, ele lançou a pedra fundamental das Sagradas Missões, e está aqui orando. Fez chuva, fez sol, verão, inverno, calor. Deus deve amar muito o Rivael. É um homem virtuoso, sábio. Talvez você olhe o Wagner trabalhando, você fala: nossa, mas Deus deve amar mais o Wagner do que eu, porque ele sempre está ali com o terno, com a gravata, bonitinho ali na frente, servindo ceia. Talvez você olhe para a Carla, para as meninas que atuam, para o pessoal que atua, você fala: Deus deve amar mais essas pessoas do que me ama. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: isso que eles fazem são obras, e isso nem salvação traz, muito menos o amor de Deus. Ele não vai amar mais porque eu estou aqui sendo pastor, porque eu estou pregando. Ele me ama da mesma forma que ama você que está sentado ali. Aí Eliseu: mas então, já que eles não são mais amados do que eu não preciso fazer obras? Precisa. Essa é a grande sacada da nossa fé. Você precisa, com certeza, porque as obras, elas são evidência da nossa fé, de modo que as pessoas olham para você e vê você fazendo alguma coisa que está relacionada ao propósito de Deus. Elas veem as obras, e isso é uma evidência. Aliás, Tiago 2,17 vai falar sobre isso. Olha, a fé sem obras é morta. Ele vai dizer que a fé não acompanhada de obras, meu irmão, por si só, ela traz a evidência ali. As obras, meu irmão, elas glorificam a Deus. Por mais que ela não mexa com o ego de Deus, fazer com que Ele me ame mais, ou que traga salvação, quando eu faço algo para Deus, as obras, elas glorificam a Deus. Jesus, Ele falou isso em Mateus 5,16, quando Ele fala bem assim: olha, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Quando eles fazem o que fazem aqui, o nome do Senhor é glorificado. Quando a irmãzinha vem para limpar a igreja no dia de semana aqui, quando ninguém vê, o Pai está sendo glorificado através das obras que ela está fazendo. Isso é louvor, isso é adoração, porque foi para isso, justamente para isso que nós somos chamados. Quando Paulo escreve Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 3, no versículo 13, ele vai dizer ali que as obras revelam o nosso galardão, aquilo que nós vamos recebermos. É exatamente para isso que eu e você somos salvos, para as obras, não pelas obras. Em Efésios 2,10, ali Paulo ele vai falar que nós somos criados em Cristo então nós precisamos fazermos.
Mas a nossa ação em obras não vai fazer com que Deus nos ame mais, muito menos vai trazer salvação. A salvação não vai trazer o amor dele para você, meu irmão. Ele simplesmente te ama. Talvez você fique achando, não, porque agora eu sirvo na igreja, ele vai me amar. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, ele já te amava antes de você vir na igreja. Ele já te amava antes de você se tornar crente. Talvez você pense que por você estar servindo aí, por você estar louvando, por você estar sendo um cristão, porque agora Deus me ama mais do que me amava quando eu estava no mundo lá fora. Sonho meu, como diz o ditado. Antes de você ser crente, ele já te amava. Um amor que originou lá na eternidade. Ele continua te amando, meu irmão, da mesma forma agora, não mudou. O amor dele não muda. Sabe, a diferença é que agora você está mais próximo dele. A diferença é que agora você desfruta desse amor. O salmista ele vai escrever Salmo 103:17. Davi escreve sobre isso dizendo que o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com aqueles que o temem. Antes ele te amava, mas agora o amor dele está presente sobre a tua vida. Conforme eu falei, o Espírito Santo está sobre a tua vida. O amor dele se revela no Espírito Santo sobre a tua vida. Agora esse amor está com você. Sabe, às vezes você fica até frustrado pensando, poxa vida, mas não há nada que eu faça para que Deus possa me amar mais. Não, meu irmão, não há. Deus ele te ama do mesmo jeito que ama os beldinhos ali da esquina. E isso muitas vezes pode frustrar alguns cristãos, porque a gente relativiza o amor dele como o nosso amor, porque o nosso amor ele é condicional. O amor de Deus não, ele é incondicional. O nosso amor sempre está condicionado a alguma coisa. Quando a gente olha, por exemplo, no casamento, no namoro, a gente percebe nesse andar da carruagem, como diz o ditado, porque primeiro nós ficamos ali encantados com a pessoa, nós ficamos ali maravilhados, achamos bonito, admiramos, nós gostamos da pessoa, e vai criando uma afinidade, e com o passar do tempo nós passamos a amar, e só então aí a gente acaba casando com essa pessoa, porque o amor nasceu. O nosso amor ele vem com afinidade, né? É condicional ao carinho da outra pessoa, afinidade. Esse é o amor do ser humano. Mas com Deus é o inverso. Com Deus é totalmente ao contrário. Ele decidiu escolher e casar antes mesmo da pessoa existir, incondicionalmente. Antes de você existir, Ele já te escolheu te amar. Ele já escolheu casar com você, sabe? Se você estava aqui na sexta-feira passada, quando o pastor Jean ministrou aqui, aliás, marque esse texto para você ler com calma e com paciência, Ezequiel capítulo 16. Ali nós vemos um exemplo de amor incondicional de Deus para com a nação daquele povo, para com a nação de Israel, para com aquele povo. Você vê um exemplo claramente do amor condicional, porque fala da compaixão de Deus por Jerusalém. Aquele texto ele vai falar exatamente de antes daquele povo existir, Deus já amava aquele povo. Deus ele compara aquele povo como uma noiva, no qual ele cuida, ele adorna aquela noiva, sabe? Ele ama aquela noiva, sem que aquela noiva merecesse. O que aquela noiva faz? Trai. Só que a traição daquela noiva não fez com que o amor dele mudasse para com aquele povo. Ele continuou amando aquele povo, prometeu restaurar aquele povo por causa do seu amor, da fidelidade e da aliança que ele havia feito, mesmo antes daquele povo existir. Como ele já falou por intermédio de Moisés em Deuteronômio, que eu citei aqui. O amor dele já existia por aquele povo antes daquele povo existir. Mesmo aquele povo ele se tornou, se formou, né, se criou, traiu, abandonou Deus, e Deus ainda continuou amando aquele povo. Quando você lê aquele capítulo, você fica indignado. Falou, raça de víbora que é aquele povo, povo ingrato, sem noção. Só que nós fazemos a mesma coisa, irmão. A gente quer acusar Pedro de ter negado Jesus, Judas de ter traído, entre outros, que se desvirtuaram no caminho do Senhor. Só que muitas vezes nós fazemos isso todos os dias da nossa vida. Nós traímos Jesus todos os dias, nós negamos Jesus todos os dias, nós nos afastamos da presença dele todos os dias, e mesmo assim ele nos ama, cara. Como que eu vou explicar esse amor para vocês? Ele não te ama menos. Ele te amou, sabe? Porque Deus amou. Aliás, amou, ele não somente amou no passado, mas ele ama. O texto que eu citei aqui de Romanos 5:8, quando fala que Deus ele prova o seu amor, que ele demonstra o seu amor, indica uma ação contínua do presente.
em tempo real, Ele está nos amando agora. Ele nos ama, Ele te ama. Sabe, talvez você fique pensando, pô Eliseu, mas qual é a prova desse amor? Que Ele me ama hoje. A misericórdia dEle, irmão. A misericórdia dEle é a prova do amor, é a prova que Ele me ama. A misericórdia dEle é a prova que Ele te ama, é uma das formas mais lindas da manifestação do amor dEle sobre a nossa vida. É a misericórdia dEle. Sabe, porque Ele nos poupa de muitas vezes das coisas que nós merecíamos. O Senhor ali, a misericórdia dEle nos perdoa, Ele estende a mão mesmo quando nós não merecemos. A misericórdia está presente e isso é a maior prova de amor que nós podemos termos. Nos Efésios capítulo 2, quando Paulo escreve ali no versículo 4, ele fala bem assim para a igreja de Éfeso: olha, Deus é rico em misericórdia. Ele tem muita misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, com que Ele te amou. Jeremias, ele vai escrever em Lamentações capítulo 3, no versículo 22, dizendo que graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia são inesgotáveis. Meu irmão, a misericórdia é uma expressão do amor de Deus, cara, porque é justamente nela que o amor de Deus se revela. Não sei se você está entendendo, mas Deus, Ele te ama. O amor dEle por nós, meu irmão, é uma decisão eterna de nos querer bem todos os dias. É como se você acordasse amanhã, segunda-feira, e Ele desejando o seu bem naquela segunda. Ele fala: poxa, eu desejo que a Carla vá bem esse dia, eu desejo que a Adriana vá bem essa semana. Isso é misericórdia. Vocês merecem que Deus deseje o seu bem todos os dias? Tem dia que eu olho para mim e eu falo: Senhor, se acontecer alguma coisa ruim comigo, eu abraço com toda certeza, porque eu mereço. Sabe, é como Paulo lá orando a Deus, falando: Senhor, orando a Cristo, né, falando: olha, eu tenho um espinho na carne, me tira esse espinho. Por 3 vezes orou. A Bíblia não fala assim em tempos, né, perto um do outro ou em momentos diferentes. Paulo reconhecendo que aquilo ali era muito ruim para ele. Em outros momentos ele falava: olha, dos pecadores eu sou o pior, eu não mereço o amor, eu sou terrível. Sabe, tem dia que nós nos encontramos igual Paulo. A gente olha para nós e fala: eu não mereço esse amor. Se abrisse um buraco aqui, não precisava nem os anjos me empurrar, eu mesmo pulava dentro. Aí Deus, Ele olha para nós e fala bem assim: por isso se arrependa, meu filho, porque eu te amo. Por isso volta, meu filho, porque eu te amo. Como uma ovelha perdida, Ele larga as 99 por amor àquela que está perdida. Como explicar esse amor, meu irmão? A misericórdia dEle age sobre a nossa vida, meu irmão, como uma forma de poupar a nós daquilo que nós realmente merecemos. É justamente no momento em que você acha que você merece a pior coisa que pode acontecer com você por causa do seu pecado, é aí que a misericórdia dEle vem e fala: olha, não se sinta assim, porque a minha misericórdia hoje para você é essa. Volta para mim, esteja comigo novamente. Quando a gente olha a misericórdia do Senhor e o amor, a misericórdia e o amor, elas são coisas distintas, mas que estão interligadas e caminham juntos. Misericórdia e amor. A misericórdia, ela é manifesta a cada dia de uma forma nova. E o amor, meu irmão, o amor de Deus sempre existiu e nunca deixará de existir. Talvez o exemplo mais simples que eu tenho para exemplificar isso é como o sol. O sol é o amor, e os raios dele é a misericórdia, que todo dia é um novo raio que vem, é uma nova misericórdia que vem. Ele te ama, irmão. Nessa noite Ele está te conscientizando do amor dele por você, que não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Ele deixe de te amar. Ele continua te amando.
Não são as aflições que muitas vezes você passa que vai fazer com que você não se sinta amado. Ele te ama. Assim como Ele me ama, você merece, você não merece, mas isso é graça. É a misericórdia dEle, meu irmão. Agora, se Ele te ama tanto assim, o que te impede de corresponder esse amor a Ele? Se Ele me ama tanto assim, o que me impede de me render a Ele hoje novamente? De aceitar este amor, crer no Filho dEle de uma forma, sabe, intensa, a ponto de corresponder esse amor, experimentar uma nova vida, a vida eterna que Ele me concedeu. Porque o que está contido nesse versículo é isso: Deus amou o mundo, o autor do amor, o alvo do amor é você, é a sua vida, sabe? A prova desse amor Ele já revelou há 2000 anos atrás, Jesus, e hoje nós estamos celebrando esse ato dEle. E o propósito do amor dEle é que para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna, tenha vida e vida com abundância, meu irmão. Se coloca de pé nesse momento em nome de Jesus. Aleluias, aleluias.